Um, dois, três. E aí, pessoal do Thunderwave, aqui é o Alan Emura e hoje a gente tem um bate-papo literário com o Ricardo Mandu. Eu vou deixar ele se apresentar. Por favor, Ricardo. Olá, boa tarde para você, Alan, para todos os que estão nos assistindo. Eu sou o Ricardo Mandu, conhecido na literatura como R.L. Mandu, e estou, nesse momento, divulgando a minha trilogia de ficção chamada A Ordem dos Lendários. E você está fazendo a divulgação dos livros, por favor, mostra pra gente e fala a respeito, né? O que que é, como é que você se baseou? Ele é fantasia, ele é ficção, ele é terror? Fala pra gente. A Ordem dos Lendários começa por esse livro aqui, que é A Ordem dos Lendários, o Livro das Revelações. É uma trilogia de ficção e ela se passa num futuro pós-apocalíptico, onde um grupo de 20 crianças que foram escolhidas para um programa de conscientização, elas vão receber informações dos sobreviventes da Terceira Grande Guerra Mundial. Então, esses sobreviventes passam para as crianças como foram os eventos que culminaram na guerra. E o intuito do programa é fazer com que esses eventos não voltem a acontecer novamente, porque um ser muito antigo chamado Caos, ele retornou e com ele vieram milênios de acertos de contas para fazer. E com isso ele quase levou a humanidade à extinção. E para poder combatê-lo, um grupo de pessoas que se nominaram a Ordem dos Lendários, eles se juntaram para poder combatê-lo e evitar que ele chegasse ao objetivo dele, que era extinguir a humanidade. E é muito interessante esse contexto, porque, além disso, essa história inicial, que é a história da Ordem dos Lendários, onde as crianças são convocadas, e nesse, os 12 lendários é quando todos os componentes desse grupo da Ordem dos Lendários eles se juntam para traçar uma estratégia e enfrentar caos, que nesse momento já trouxe um outro elemento que vai ajudá-lo, que são os seres mitológicos, né? Então, os seres mitológicos, eles começam a entrar na história, e isso tudo começa a agregar não só em camadas para a história, mas como também numa narrativa que mostra que um conjunto de interesses e algumas manipulações já acabaram gerando no conflito da Terceira Grande Guerra. E a trilogia ela se encerra nesse livro aqui que se chama Guerras Elementais, que é onde eu costumo dizer que tem um final épico, onde as pessoas no final de tudo isso vão ter uma noção de que por mais que se trate de uma ficção, tem muito elemento que é muito mais realista e presente no nosso dia a dia do que se possa imaginar. O que é bacana da ficção é isso, né? A gente consegue fazer uma crítica social, né, de uma maneira direta, né, utilizando elementos assim fora do comum. E como é que você se baseou para fazer essa trilogia? Primeiramente, eu tinha que dar uma base sólida para ela. Então, todo o contexto da história ele é baseado em estudos históricos e que são comprovados. Por exemplo, no Brasil, muito antes de Pedro Álvares Cabral vir, os fenícios já chegaram por aqui, desembarcaram no Rio de Janeiro e foram parar na divisa com o Suriname, onde ou até hoje existe uma tribo chamada Tribo dos Tiriós. Então, todas essas passagens históricas, desde tempos antigos até a data de hoje, elas têm alguns cruzamentos que normalmente as pessoas não conhecem. Então, toda a narrativa foi construída justamente disso, amarrando eventos históricos, que até então a gente estuda isso de forma aleatória, mas não conhece as conexões dele. E dentro dessas conexões é onde tem alguns pequenas pitadas de ficção, justamente para dar esses ganchos que a gente precisa para discutir alguns assuntos, como conservação do planeta, o abuso de poder, as disputas por território, entre outros eventos que a gente tem no nosso dia a dia, desde tempos antigos até os tempos atuais, né? Legal, você está pegando uma pegada, lembra um pouco até de Duna, né? Você tem toda essa parte ecológica, né, de sustentabilidade e tudo mais.
e toda essa questão de política, você bebe um pouco desses autores mais antigos da ficção científica? Ah, eu gosto muito. Meu autor preferido é Tolkien. Tolkien para mim, é uma das referências, porque justamente lendo Tolkien eu aprendi muito a questão de narrativa, descrição de cenário, que é extremamente rico na literatura dele. Gosto muito de Júlio Verne. Júlio Verne, para mim, também é uma excelente referência. Duna, gostei bastante do livro. Não tanto do filme, mas gostei muito mais do livro, que eu acho que tem muito mais detalhes. E também sempre li bastante C.S. Lewis, entre outros autores de ficção, porque são autores assim que têm visões diferentes. O Duna é uma coisa mais, tem toda a questão do meio ambiente, mas também tem toda uma questão política. Então, e é uma coisa mais não seria espacial, seria mais na pegada de Star Trek, por exemplo. Então, essas questões a gente percebe assim que independente da humanidade estar evoluída a ponto de visitar um planeta, sair de um planeta para outro, ou viver em épocas da Idade Média, como são os livros de Tolkien, ah, os assuntos são sempre os mesmos. Pessoas que querem cada vez mais, uns que têm muito, outros que não têm nada. Então, toda essa questão, esse viés, ele é muito comum. Star Wars é um grande exemplo disso também, né? E você está falando, né, dessa parte, né, todo esse viés do que as pessoas querem, né, dos personagens. Os autores também são isso, né? Você também quer um pouco mais, né, de que as pessoas leiam o seu livro, curtam sua história. Fala pra gente como que é ser autor aqui no Brasil, principalmente na área de ficção. Eu acho que o autor na área de ficção ele tem um trabalho muito difícil, porque hoje, quando as pessoas, há muitos anos atrás, quando você tinha uma ideia do que era ser um autor, você imaginava, aquele cara só escreve e alguém vai vender para ele. E hoje já não é mais assim. Então, hoje, quando você pensa em construir um trabalho, você tem que olhar duas vertentes, que para mim são muito importantes, são os dois pilares que mantêm o livro ali. Um deles é, o seu livro precisa passar uma mensagem. Mas essa mensagem, ela precisa estar em sinergia com a ideia de que você precisa conhecer o mercado e você precisa trabalhar o livro no mercado, no formato em que ele é aceito. Então, isso é muito difícil, porque aí entra a diferença do long seller e do best seller, né? Porque se você pegar um assunto de Covid, por exemplo, isso durante uns 2 anos vendeu-se muito, mas aí ele virou um best-seller durante um período. Passou essa época, dificilmente vai vender. Da mesma forma que long-seller são como as obras de Tolkien. Há quantos anos elas são lidas e eu acho que vão ser lidas muitos anos mais ainda. Então, um livro que não tem mensagem, ele não perdura, mas um livro que não é pensado para ser vendido no mercado literário, às vezes ele não frequenta muitas prateleiras. Então, essa questão de equilíbrio que eu gosto de trabalhar nas histórias, também ela tem que ter na hora que você vai pensar no trabalho. Você tem que estar sempre ponderando o que para mim são dois pilares importantes. Antes da entrevista, a gente estava conversando sobre essa parte de equilíbrio, né? Você tem a área de humanas e a área de exatas, né? Fala um pouco a respeito do seu trabalho, como é que você divide isso sendo escritor? Essa é uma tarefa muito interessante, porque, como eu te disse, Júlio Verne era engenheiro, então ele foi uma das minhas referências. E quando você pensa da área da engenharia, muitas pessoas percebem que o engenheiro ele é muito exato e pouco humano, muitas vezes. Então, a questão de ter a formação em letras e a formação me ajudou em ambas os trabalhos, porque na engenharia, por exemplo, a facilidade de lidar com as pessoas, desenvolver relatórios, a maneira com que trabalhava com a escrita sempre ficou muito mais fácil. Da mesma forma que, como eu construí uma trilogia onde tem muitos personagens, muitas referências, então os meus trabalhos me ajudaram muito a criar mapas mentais, um sistema de organização que me permite saber exatamente
aquele personagem, as características físicas, características psicológicas e todos os detalhes que são pertinentes. Então, tem uma planilhinha que me ajuda em muita coisa na hora que eu preciso relembrar de um trecho. Então, eu acho que uma coisa sempre contribuiu com a outra. E como eu falo de temas assim que eles beiram não só a questão do leitor fazer a leitura e também refletir sobre ele próprio, porque tem muito de filosofia em cada capítulo do livro, para fazer com que as pessoas também reflitam sobre si, sobre os seus objetivos, onde querem chegar e o que precisam fazer para poder atingir, né? Da mesma forma que também tenho que seguir algumas lógicas. Então, é uma mistura muito interessante, onde eu tenho que trabalhar muito bem esses dois lados. Precisamos ter os dados para poder comprovar que causa está retornando, mas ao mesmo tempo a gente precisa ter a esperança de que os protagonistas vão dar um jeito e resolver o problema para a gente. E por que ler a sua trilogia? Conquista agora o leitor com essa parte. Essa é sempre uma pergunta muito interessante. Eu acredito que, como eu disse, todo livro precisa passar uma mensagem. E uma das mensagens que o livro, a trilogia em si, ela traz é que você, independente daquilo, da posição social, dos recursos que você tenha, você pode fazer grandes mudanças, não só no seu dia a dia, mas como no mundo ao seu redor. Porque muitas vezes a gente deixa de persistir em algo porque às vezes a gente mesmo se sabota no sentido de que eu não vou conseguir executar tal coisa porque eu não fiz tal curso, eu não tenho tais conhecimentos, mas não é bem assim. O livro por si só, ele já eu gostei muito de trabalhar essa questão da filosofia e da reflexão justamente para mostrar que independente da posição que você se encontra, você sim tem potencial para mudar não só o mundo ao seu redor, e às vezes muito mais. Às vezes é uma questão apenas de acreditar em si próprio, que é justamente a jornada do protagonista. Ele não, ele acordou um belo dia e ele ia ter que encarar um problema global. Ele não se sentia preparado, ele passou por todas as fases de aceitação até que um dia ele olhou para trás e falou assim: se eu tivesse desistido, talvez eu nem estivesse aqui mais para curtir o que o mundo nos oferece. Isso me lembrou bastante, né, toda a sua explicação, né, o Gigante de Ferro, né, a animação que é baseada no livro O Homem de Ferro, que você escolhe aquilo que você quer ser, né? E para finalizar, como é que a gente pode conseguir o seu livro e entrar em contato com você? Bom, para entrar em contato comigo, bater um papo, pode me seguir pelo Instagram, que é @rlmandu_books. E os links das lojas onde estão sendo vendidos os livros, eles estão no site www.rlmandu.com.br. Então, tem pessoas que têm preferência pela Amazon, Submarino, entre outros. Então, todos os links estão lá. Além de algumas explicações sobre a minha pessoa, sobre os outros trabalhos e sobre a trilogia A Ordem dos Lendários, para ficar mais antenado. Perfeito, a gente vai deixar os links tudo aqui na parte de baixo. Ricardo, agradeço muito por esse bate-papo, né? Foi excelente e esperamos fazer outros, né? E principalmente que as pessoas possam fazer vários comentários a respeito do livro. Quer deixar uma última palavra? Bom, eu agradeço pela oportunidade, desejo a todos sucesso e que cada um persista e consiga atingir os seus objetivos, sempre acreditando que uma hora tudo acontece. Às vezes é só questão de saber esperar o momento certo. Pelas questões mundiais que a gente vive, essa foi uma das melhores mensagens deixadas nessa data, né? Lembrando que nós estamos em outubro de 2022. Ricardo, muito obrigado novamente. Pessoal do Thunderwave, aqui foi o Alan Emura. Muito obrigado por mais esse bate-papo e até a próxima!